Fala pessoal, continuando nossa aulinha de racionalização, olha só o exercício que vai aparecer aí para nós. Ele fala assim, ó, raiz de 3 menos raiz de 2 dividido por raiz de 5 mais raiz de 7. Mas professor, tem raiz em cima também, tem raiz no numerador. Não tem problema, nós vamos fazer exatamente do mesmo jeito. Uma vez que é raiz quadrada e tem duas raízes quadradas no denominador, o que nós vamos fazer é multiplicar pela diferença. Diferença de quem? Do denominador, quem está embaixo. Então, ó, primeira coisa, coloca o parênteses em cima, coloca o parênteses embaixo. Aí aqui, ó, multiplica pelo contrário, pela diferença, ó. Se lá tem raiz de 5 mais, nós vamos colocar raiz de 5 menos raiz de 7. E o que eu coloco embaixo, eu também coloco em cima. Professor, por que você faz isso? Ué, porque se eu cortar, volto o que era antes. Então, ó, se eu corto esse cara com esse cara, volto o que era antes. E agora, o que eu tenho que fazer? Pessoal, nesse caso aqui, tem que aplicar a distributiva tanto em cima quanto embaixo. Embaixo a gente já sabe que é um produto notável. Mas aqui, ó, eu vou fazer a Distribuievski, de Marcelo Maevski, que é o chuveirinho, e aí a gente consegue encontrar. Olha só, esse carinha vezes esse vai ficar assim, ó, vou escrever aqui embaixo. Igual raiz de 3 vezes raiz de 5. Eu vou colocar uma única raiz, ó. 3 vezes 5. Pode, professor? Claro que pode. É uma raiz quadrada e raiz quadrada, posso escrever a mesma coisa. Ó, raiz de 3 menos raiz de 7. Mais com menos, menos. Menos o quê? 3 vezes 7. E agora, o próximo, ó, menos raiz de 2 vezes raiz de 5. Então, menos raiz de 2 vezes 5. E agora, menos com menos, mais. Mais o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 7, que é raiz de 2 vezes 7. E no denominador? Bom, embaixo é um produto notável, onde a gente tem que é A mais B vezes A menos B. Quando a gente tem A mais B vezes A menos B, quando é diferente, nós temos que é A quadrado menos B quadrado. Então, ó, vai ficar o quadrado do primeiro, raiz de 5. Deixa o quadrado lá fora, menos o quadrado do segundo, que no nosso caso é o raiz de 7. Então, raiz de 7 ao quadrado. Pronto, ó, quadrado eu posso cortar com a raiz, quadrado eu posso cortar com a raiz, e em cima eu posso resolver. 3 vezes 5, 15. Então, raiz de 15. Raiz de 15. 3 vezes 7, menos raiz de 21. Menos raiz de 10, mais raiz de 14. Professor, posso somar tudo? Não pode somar, porque as raízes são diferentes. Então, nós não vamos conseguir somar nesse caso, de forma alguma. Aqui, ó, 5 menos 7. Professor, dá para resolver ainda? Dá, ó. Dá só para resolver aqui embaixo. Se a gente quiser, ó, vai ficar raiz de 15. Professor, mas eu quero somar a raiz. Não pode somar a raiz. Só se for igual. Ó, menos raiz de 10 mais raiz de 14 dividido por 5 menos 7 menos 2. Se eu quiser, eu ainda posso tirar esse sinalzinho de menos aqui, ó. Como que vai ficar? Ó, mais com menos, menos raiz de 15. Menos com menos, mais raiz de 21. Menos com menos, mais raiz de 10. Menos com mais, menos raiz de 14. Tudo isso sobre o 2, não pode esquecer do 2. Essa é a resposta do nosso exercício. Mas, professor, sempre vai ser assim? Sempre vai ter o quadrado? Claro que não. Olha só, pessoal. Imagina que eu tenho um exercício aqui que ele fala assim, ó. 1 sobre raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 2. E eu quero racionalizar o denominador. Como que eu vou fazer? Ah, professor, você não ensinou como que é o cubo. Claro que ensinei. Lembra lá dos produtos notáveis? Quando é quadrado, a gente não pega o quadrado da diferença, que é esse carinha aqui, ó. A quadrado menos b quadrado, porque daí a gente transforma quadrado em um, quadrado em outro, e corta com a raiz. Esse cara aqui é o produto da diferença. A mais b vezes a menos b. E quando é cubo? Como que eu faço assim, ó? Se eu tiver a ao cubo mais b ao cubo,
também tem um produto notável dele que a gente aprendeu. Que é assim, né? A mais B, o primeiro sinalzinho aqui, acompanha, vezes A quadrado, troca o sinal, menos AB, mais B quadrado. Ah, eu lembro disso, professor. Ó, se a gente aplicar a distributiva, ó, vamos fazer a distributiva aqui. Esse cara com esse cara, esse com cara, esse com esse com esse. Vai ficar, ó, A ao cubo. Aí vai ficar aqui menos A quadrado B, menos A quadrado B. E lá no último caso, ó, mais AB quadrado. E agora, do outro lado, ó, B A quadrado mais B A quadrado. Aqui do outro lado, ó, menos AB quadrado mais B ao cubo. Ó, esse cara aqui vai embora com esse. Aqui só tá com a ordem diferente, mas no produto a ordem não interfere. Então, ó, esse cara vai embora com esse e esse carinha vai embora com esse. Quem que sobra? Ah, vai sobrar o nosso A ao cubo mais B ao cubo. Então, a gente pode simplesmente multiplicar aqui pelo que falta para transformar cubo de um lado, cubo do outro. Só que o que eu faço em cima, eu também faço embaixo. Um outro exercício que vai aparecer aí para nós vamos usar o outro produto notável, que é esse cara aqui, ó, A ao cubo menos B ao cubo, que vai ser o A, acompanha o sinal no primeiro, ó, A menos B, vezes A quadrado, mais, sempre o contrário, ó, AB mais B quadrado. Professor, não tem um 2 aqui? Não, cuidado, ó, o 2 é lá no produto notável do A mais B ao quadrado. Então, ó, quando eu tenho A mais B ao quadrado, aí é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, não vamos confundir esse cara aqui com esse 2, com esse cara aqui que não tem 2. Então, toma muito cuidado na hora de resolver os exercícios. Então, bora resolver esse exercício aí que a gente tem aí. 1 sobre raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 2. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Olha só, pessoal. Como é positivo, ó, positivo, eu tenho que transformar cubo desse lado, para eu poder cortar a raiz. E olha só quem que eu tenho que colocar. É esse produto notável aqui. A gente já tem o primeiro pedaço. Quem que falta? Falta o segundo pedaço. Então vamos escrever lá para ver quem que falta. Olha só. Aqui, ó, eu tenho que é A mais B. Quem que falta? Falta o A quadrado menos AB mais B quadrado. Só que o que eu faço em cima, o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos colocar lá. Quem que é o A mesmo? Ah, o A é esse cara. Quem que é o B? Ah, é esse cara. Então, a gente vai, falta assim, ó. Coloca aqui, vai ficar o A quadrado, que é o raiz de 3, raiz cúbica de 3 ao quadrado, menos raiz cúbica, ó, vou colocar tudo junto, ó. 3 vezes 2. Pode, professor? Pode, porque os dois são ao cubo. Mais o B. Quem que é o B? Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Só que o que eu coloco em cima, embaixo eu coloco em cima também. Então, ó, raiz cúbica de 3 ao quadrado, menos raiz cúbica de 3 vezes 2, que é esse vezes esse, mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Vamos ver se está certo? Ó, eu chamei o A de raiz cúbica de 3 e o B raiz cúbica de 2. A quadrado, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Professor, mas você colocou o quadrado aqui dentro. Não tem problema, você pode colocar aqui dentro, pode colocar lá fora, pode colocar onde você quiser, que vai dar no mesmo. A vezes B, raiz cúbica de 3 vezes 2. Professor, você fez uma raiz só, não tem problema. Se você quiser fazer uma raiz, depois outra raiz, também pode. Eu vou colocar assim que fica mais fácil da gente enxergar. E raiz cúbica do B ao quadrado, que é o 2 ao quadrado. Aí, pessoal, embaixo, ó, eu tenho que é o cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Porque tudo isso daqui, nós temos que vai ser o cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Professor, você falou mais alto aí. É, porque aqui é mais, ó. Quando é mais, aqui fica mais. Então, ó,
Em cima, distributiva do 1, do próprio 1, a gente não precisa nem fazer, né? É só copiar o que tem lá em cima. Então vai ficar raiz de 3 ao quadrado, raiz cúbica de 3 ao quadrado, menos, vou fazer essa continha aqui, ó, raiz cúbica de 6 mais raiz cúbica. Fazer essa continha? Não, deixa indicado por enquanto. Dividido pelo cubo do primeiro menos o cubo do segundo, mais o cubo do segundo. Raiz cúbica de 3 ao cubo. Professor, agora você está colocando fora. Agora eu coloquei fora, mas pode colocar lá dentro se quiser também. Mais raiz cúbica de 2 ao cubo. Não faz diferença, hein, pessoal? 2 ao cubo. Não faz diferença colocar dentro ou fora. Aí aqui, ó, de cara, o cubo a gente vai cortar com a raiz. O cubo a gente corta com a raiz. E aí vai sobrar para nós. Em cima a gente já pode resolver, ó. Vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado 9, menos raiz cúbica de 6, que a gente já tinha resolvido, mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é o 4, tudo isso dividido por 3 mais 2. 3 mais 2. Então essa continha aqui pra gente vai ficar como? Vai ficar 3 mais 2, então raiz cúbica, raiz cúbica, aqui é 9, raiz cúbica de 9, menos raiz cúbica de 6, mais raiz cúbica de 4, dividido pela soma dos dois, 5. Essa é a resposta do nosso exercício. Mas, professor, eu posso fazer quando é menos? Claro que pode. Olha só como que vai ficar. Vou pegar o mesmo exercício, só que eu vou inverter o sinal. Vou colocar aqui, ó, raiz de 3 ao cubo, menos raiz cúbica de 2. E eu quero racionalizar esse cara. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é relembrar lá do nosso produto notável, que é do cubo. Ó. Esse carinha aqui, ó, cubo do primeiro, menos o cubo do segundo. Daí a gente corta o cubo com a raiz. Então é isso que a gente vai ter que relembrar aqui. Então só para a gente escrever aqui, olha só. Aqui eu tenho o A menos o B. Quem que é o A? É o raiz cúbica de 3. Quem que é o B? Raiz cúbica de 2. Quem que falta? Falta o quadrado do primeiro, mais, ó, invertido, ó, mais A vezes B, mais o quadrado do segundo. O que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, o que a gente vai fazer? Só colocar os valorzinhos lá que faltam. Então, ó, quadrado do primeiro, então é raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3 vezes 2, mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aí o que eu faço embaixo, coloca parênteses, eu faço em cima também. Então, raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3 vezes 2, mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Fecha parênteses. Embaixo, a gente sabe que vai ser o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Que é esse carinha aqui, ó, A ao cubo menos B ao cubo. Então vai ficar no denominador, a gente já pode colocar em cima, como é vezes 1, a distributiva ali fica a mesma coisa. Ah, se fosse um número, aí a gente ia multiplicar ou deixar indicado. Aqui, ó, vai ficar raiz cúbica, 3 ao quadrado, 9, mais raiz cúbica, 3 vezes 2, 6, mais raiz cúbica de 4 dividido cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Então vai ficar raiz cúbica de 3 ao cubo menos raiz cúbica de 2 ao cubo. Ó, cubo vai embora com a raiz, cubo vai embora com a raiz. Então aqui o que vai sobrar para nós? Vai sobrar lá em cima no mesh. Então raiz cúbica de 9 mais raiz cúbica de 6 mais raiz cúbica de 4. Tudo isso dividido por 3 menos 2. 3 menos 2. Aí fazendo essa continha aqui, ó, vai ficar 1 no denominador. Então vai ficar raiz cúbica de 9 mais raiz cúbica de 6 mais raiz cúbica de 4 dividido por 1. Essa é a resposta
no nosso exercício. Professor, se eu quiser nem colocar 1, nem precisa colocar.